Glória a Deus, aplauda o Senhor. Se você vai aplaudir o Senhor, aplauda com alegria. Se foi para mim, estava bom, mas para Jesus é melhor, tem que ser melhor. Amém? Glória a Deus, feliz por estar aqui com você mais uma noite e ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Nós estamos em uma série de mensagens durante todo esse mês, falando de fé. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho sido edificado. Tem mais alguém que tem sido edificado aí? Eu estou orando nesses dias para que Deus eleve o meu nível de fé. Eu quero alcançar um novo nível de fé. Porque quantos sabem que existem níveis diferentes de fé? Amém? Existem vários níveis de fé. Existe aquele primeiro nível de fé, que é aquela fé que Jesus morreu por você e você irá para o céu. Quantos creem nisso aqui? Deixa eu ver. Se tem alguém que não crê, nós vamos orar aqui agora, em nome de Jesus, amém? Esse é o primeiro nível de fé. Mas existe mais do que isso. Existe a fé, tamanho de um grão de mostarda, pela Bíblia, que a Bíblia de Jesus diz: se vocês tiverem fé como no tamanho de um grão de mostarda, vocês verão um monte na sua frente, dirão a esse monte, atire-se no mar, e assim será feito. Para quem não sabe, o grão de mostarda é a menor semente que existe. E Jesus está dizendo: se você tiver fé desse tamanhinho, já vai ser o suficiente para remover montanhas da sua vida. Amém? Você crê nisso? Existe a fé dos grandes profetas, homens de Deus, né? Dos heróis da fé que nós estamos falando em Hebreus capítulo 11. Heróis da fé. São nomeados os heróis da fé por alguma razão. Não foi por qualquer coisa que eles recebem esse título de heróis da fé. Homens que marcaram a sua geração, homens que inspiraram uma geração e continuam nos inspirando hoje por meio da palavra de Deus. Nós falamos de Abel, que andou com Deus e agradou a Deus. Nós falamos de Noé na semana passada. Nós falamos de Enoque, que agradou a Deus e teve fé o suficiente para ser arrebatado por Deus. E hoje nós vamos falar nada mais, nada menos de que Abraão, o homem que agradou a Deus e por causa da sua fé, ele foi justificado perante o Senhor. Abraão, como nós conhecemos, o pai da fé. Eu não sei você, mas eu acho que temos muito que aprender com Abraão, já que ele é o pai da fé. Todos têm a folha de mensagem na sua mão? Nós vamos ler o texto de Hebreus capítulo 11, verso 1. Vamos comigo rapidamente. Hebreus 11, no verso 8 em diante, versos 8, 9 e 10, nós vamos nos concentrar nesses 3 versículos. Todo mundo aí em Hebreus 11? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. Tem na sua folhinha de mensagem, amém? Glória a Deus. Olha só o que diz o texto em Hebreus 11, verso 8. Pela fé, pela o quê? Repita comigo, fé. Amém. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Nós vamos ler um texto paralelo que também fala de Abraão. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da história de Abraão, você comece a ler em Gênesis capítulo 12, até lá para o capítulo 23, vai estar falando da vida de Abraão. Então você pode fazer isso em casa e vai ser muito abençoado. Mas olha só o que diz, eu vou ler apenas 2 versículos do capítulo 12 de Gênesis. Diz assim, no versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Aqui nós vemos nesse texto, quando Deus chama Abraão para algo grandioso, para algo poderoso, pois
ele chama Abraão para ser pai de nações. Para quem não sabe, Abraão, o nome Abraão significa pai exaltado, no grego. E que logo depois vem ser mudado por Deus para, na verdade é Abrão, o nome dele, e depois Deus mudaria para Abraão, de pai exaltado para pai de nações. Pai exaltado para pai de multidões. Só que Abraão, ele não podia ter, a esposa era estéril, Sara era estéril, eles não podiam ter filhos. Já eram de idade avançada, sua esposa de idade avançada, e além de idade avançada era estéril, mas Deus o chama para algo grandioso. E nós vamos falar um pouquinho disso nessa noite. Olha só, vamos ver algumas características de Abraão. No seu número 1, você vai colocar a primeira característica desse homem de fé. Coloca no seu ponto número 1. O que ele tinha? Obediência. Ele obedeceu. Abraão obedeceu. Então Deus chama ele para algo maravilhoso. Olha o que diz o texto, no versículo 8 somente. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Veja bem, Deus ele chama Abraão, ele convoca Abraão a sair da sua terra, do meio dos seus parentes, e ir para uma terra, para um lugar para ele desconhecido, para um lugar onde Deus mostraria. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto de saber aonde eu estou indo. Tem alguém que gosta de saber para onde está indo? Mas Abraão, ele foi convocado, ele foi chamado por Deus para ir para um lugar onde Deus mostraria. Deus o convoca simplesmente para andar, para sair. Abraão morava em Ur dos Caldeus, seus pais eram de Ur dos Caldeus, e esse lugar era um lugar de adoração à lua, por exemplo, adoravam a outros deuses. E Deus ele chama Abraão para sair deste lugar, para sair do meio dos seus parentes, para deixar os seus parentes, o seu lugar de conforto, e ir para um lugar desconhecido, porque às vezes, quando Deus deseja fazer algo grandioso em nossa vida, Ele precisa, escute isso, igreja, Ele precisa nos remover do lugar que nós estamos, porque muitas vezes o lugar onde nós estamos não vai ser o lugar onde Deus quer nos abençoar. Às vezes Deus precisa de nos remover de onde estamos, para fazer algo grandioso, para fazer algo poderoso. Talvez Ele precisa tirar-nos do ciclo onde nós estamos vivendo, para nos transformar, para fazer algo grandioso, para fazer você e eu pai de nações, como foi no caso de Abraão. Então, as transições de Deus, elas às vezes é necessário na nossa vida. Ninguém gosta de passar por um processo de transição. Ninguém gosta de mudança, porque a mudança em si, ela traz alguns transtornos, algumas indecisões. É difícil você deixar um lugar onde você tem conhecimento e ir para um lugar totalmente novo, um lugar desconhecido. Mas entenda uma coisa: as transições, elas são de Deus e são necessárias na nossa vida. Eu não sei se tem alguém aqui passando por um período de transição na sua vida. Talvez você se sente desconfortável por causa dessa transição. Eu não sei se eu estou falando com alguém nessa noite que está vivendo um processo de transição, de mudança, de algo novo. Mas entenda uma coisa: Deus, quando Ele nos chama a transicionar, é para algo grande, é para algo glorioso. Tem alguém que crê nisso nessa noite? Deus, Ele nos leva de um lugar para outro para fazer algo poderoso, algo grandioso na nossa vida. E com Abraão não foi diferente. Mas entenda uma coisa: não é fácil transicionar. Não é fácil mudar, não é fácil sair de um lugar e ir para um outro lugar desconhecido e começar tudo de novo. Mas Deus, Ele diz para Abraão: você vai sair do meio dos seus parentes, vai deixar tudo aí,
Pega os seus bens, a sua esposa e vá para um lugar que eu ainda te mostrarei. Você não leva nada dos seus parentes com você. Ele foi um pouco teimoso e levou Ló. Levou Ló com ele. Deus disse para ele deixar a sua parentela. Pega seus bens, a sua esposa e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Ele temou, levou Ló. Mas lá na frente ele teve que se separar de Ló. Tem pessoas que vão ficar para trás na nossa vida. Entenda uma coisa, tem pessoas que não foram chamadas para ir aonde você foi chamado para ir. Está entendendo? Fica triste não, quando você separar, quando alguém sair da sua vida, não se entristeça não. Porque o chamado dela é um e o seu é outro. Deus te chamou para um lugar e ele foi chamado para outro. Se Deus disse que você tem que deixar, você deixa. E segue para o lugar onde Deus está te mostrando. Lá na frente, Ló teve que ficar para trás. Pessoas vão ficar para pessoas e coisas, em algum ponto da nossa caminhada, irão ficar para trás. Isso é necessário. São as transições de Deus. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Então, olha só. A primeira coisa que é ruim em uma transição. Primeira coisa que é ruim em uma transição. Se você notar, você vai ser abençoado. Eu tenho certeza para você refletir em casa. Primeira coisa. O ruim da transição é que ele me tira da zona de conforto. A transição, ela nos move da nossa zona de conforto. Você, em um período de transição, você vai ser desafiado a fazer algo que nunca fez, a ir em lugares que nunca foi, a enfrentar algo que você nunca enfrentou, a passar por aquilo que você nunca passou. É as transições de Deus, são desafios que nós encontramos nessas transições. Nós iremos enfrentar desafios. E o ser humano, ele tem medo do desconhecido. A gente gosta de andar naquilo que nós vemos. Nós não gostamos de andar no escuro, sem saber onde estamos pisando. Nós temos medo, é do ser humano. Mas a transição, ela é justamente isso, ela é removendo você da sua zona de conforto, para receber algo grandioso de Deus. Talvez você está na sua zona de conforto. Escute isso. Você que está me ouvindo nessa noite. Talvez você esteja na sua zona de conforto. E Deus está te chamando a um período de transição para fazer algo grandioso na sua vida. Porque enquanto você estiver na sua zona de conforto, você não vai conseguir alcançar aquilo que Deus tem para você. Deus quer te levar a lugares mais altos, amém? Mesmo que você se sinta inseguro, mesmo que você tenha medo do desconhecido, Deus está com você. Não tenha medo das transições. A segunda coisa que acontece em uma transição é o desapego, é eu sair do meu ninho. Muitas vezes Deus precisa chacoalhar o ninho para a gente voar. Essa semana eu estava na praia, fui na praia com a minha família, período de folga à tarde, eu gosto de ir para a praia e ver o pôr do sol, tem uns irmãos aqui que adoram isso também. E eu fui ali e tinha algo diferente na praia essa semana, estava tudo cercado, tinha uma parte assim que estava toda cercada com alguns signs, como é que fala? Com algumas placas indicando que aquele lugar estava preservado e proibido entrar ali por causa dos passarinhos. Se eu não me engano, o nome desses passarinhos estava escrito lá que era galinhas do mar, Audubon, que é esse tipo de passarinho, e estava cheio deles. É um período do ano que eles vêm, eles botam ovos ali na praia, e depois eles vêm chocar aqueles ovos e ficam ali num período de 4 a 5 semanas, até eles irem embora. E ali eu vi muitos ninhos, muitos passarinhos pequenininhos, uns tentando voar, outros ainda menorzinhos, mas eles precisavam sair do ninho. Eles vão ter que deixar o ninho para um dia voar. O ninho, entenda uma coisa, ele é só por um período de tempo. O ninho, ele é necessário, mas ele não é para a vida toda. Chega um momento que a gente precisa voar. Chega um momento que nós precisamos sair desse ninho.
Já tinha muitos desses passarinhos que já tinham saído do ninho. Eles estavam andando de um ladinho para o outro, a mãe voava, pescava, trazia comidinha para eles, e eles ali. Uns voando e outros correndo. Eu vi um frustrado correndo. Ele tentou voar e não conseguiu, saiu correndo. Mas o ninho, ele é necessário, só que ele é temporário. Você não vai ficar no ninho. Ninho é para bebê. Ninho é para filhotinho. Ele não é para a vida toda. Se você está no ninho e não quer sair do ninho, Deus está chamando essa noite para sair do ninho, querido. Deus está chamando você nessa noite para um desafio maior. Você precisa sair do ninho. Se você deseja voar grandes alturas algum dia, você precisa sair do ninho. Você precisa entender que o ninho é apenas um momento. É um momento que nós vamos ficar no ninho, mas vai chegar um momento que nós precisamos sair dele se nós queremos alcançar as alturas. Tem alguém comigo nessa noite? É assim. Então, o ninho, ele vai ficar para trás na nossa vida. Tem coisas que tem que ficar para trás. Ele serviu naquele momento. O ninho serve naquele momento, que está os ovos, precisa ser chocado os ovos ali. Depois ele sai do ovo e tem que sair, o ninho ficou para trás. Aquele ninho ali, ele nunca mais vai voltar para aquele ninho. São coisas que ficam para trás na nossa vida. Coisas que foi bom para você naquele momento que você estava vivendo, mas não queira ficar naquilo a vida inteira. Tem coisa que vai sair da sua vida, e você não pode ficar triste por isso, porque é Deus te movendo para algo maior, para algo grandioso, é Deus te levando, te alinhando com o seu propósito, com o seu chamado. Mas muitas vezes a gente quer ficar no ninho, muitas vezes a gente quer ficar debaixo das asas, muitas vezes a gente não quer voar, muitas vezes a gente tem medo de voar, porque para nós é algo novo, é desconhecido. Nós estamos passando por um período de transição, e isso nos causa medo, porque nós andamos naquilo que nós não vemos. E quem disse que nós temos que andar naquilo que nós vemos? A Bíblia diz que não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por fé. Fé é confiar que a direção que Deus deu, se nós formos nela, nós encontraremos o propósito, o chamado. Nós mesmo que não saibamos onde estamos indo, nós precisamos confiar que aquele que nos chamou, ele é poderoso e fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Amém? Então o ninho, fala com alguém, o ninho fica para trás, viu? O ninho fica para trás. Deus está chacoalhando alguém do ninho nessa noite, eu estou sentindo isso. Tem gente que não pode ter, olha só, às vezes tem pessoas que não podem estar com a gente, onde que a gente vai estar, onde Deus quer nos levar. Existem momentos na nossa vida, a gente tem o costume de se apegar a pessoas, por exemplo, mas tem pessoas que elas caminham conosco até um ponto. De outro ponto para lá, é nós e Deus. É nós e o nosso chamado, é nós e os nossos sonhos. Não fique preso a pessoas, fique preso àquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus prometeu. Não se prenda a nada nem a ninguém, se prenda ao chamado de Deus na sua vida. Eu falei outro dia, o próprio Abraão, quando foi oferecer Isaac, ele levou 3 servos com ele, e chegou num certo momento que ele teve que deixar eles para trás. Agora não, aqui vou subir eu e o meu filho e a minha oferta a Deus. Eles tiveram que ficar pelo caminho, porque a oferta é ele que tinha que oferecer, não pôde acompanhar nessa oferta. Moisés também subiu o monte, Josué o acompanhava, mas chegava um ponto onde Josué ficava no meio do caminho. Dali para lá era Moisés e Deus. Tinha que ficar para trás. O próprio Jesus, ele andava com os discípulos, andava com 3 mais achegados, ele ia orar junto com eles, mas no Getsêmani, por exemplo, ele levou Pedro, Tiago e João para mais perto dele, e chegou a um ponto, agora vocês orem aqui que eu vou aqui. É o momento com Deus, tem coisas e pessoas que ficam para trás da nossa vida, e não chore por isso. É as transições de Deus que são necessárias. As transições de Deus são necessárias. Olhe para frente, para aquilo que Deus está te chamando. Amém? Então Abraão, ele obedeceu. Primeira característica dele é a obediência. Ele obedeceu a esse chamado, ao desconhecido, ao novo, transitório. A segunda coisa que ele tinha,
Olha só o que diz o texto: pela fé peregrinou. Coloca no seu ponto número 2, peregrinou. Ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Abraão não se apegou. Abraão não se apegou, ele peregrinou. Peregrinar é de um lado para o outro, mas nunca ter um lugar certo, um lugar fixo. Ele andou de lugar em lugar. O que me chama a atenção nessas peregrinações de Abraão é que onde ele chegava, ele construía um altar a Deus. Onde ele chegava, ele ia daqui para lá, chegava aqui, lugar novo, construía um altar de adoração ao Senhor. Aí ele peregrinava para outro lado, chegava aqui, ele construiu um altar para o Senhor, um altar de adoração. Se nós pegarmos essa manha de Abraão, começar a construir altares na nossa vida, onde nós chegamos e armamos a nossa barraca, nós construímos um altar ao nosso Senhor de adoração. Construímos altar. Tem gente precisando de construir altar aqui na sua vida. Por isso que as coisas às vezes não dão certo. Talvez você está até transicionando. Talvez você está até peregrinando de um lugar para outro, mas você está esquecendo de construir altares para o nosso Deus. Você está esquecendo de construir um altar para Ele de adoração. Nós precisamos de construir altares para o Senhor. Construa altares na sua vida para o Senhor. Construa lugares de adoração a Deus na sua vida, querido. Pois é dele que vem tudo o que nós precisamos. Construa o seu altar de adoração nessa sua peregrinação. E de fato nós estamos peregrinando na terra. A terra é um lugar, não é um lugar fixo para nós. Nós apenas estamos de passagem. O nosso caminho é os céus. A terra para você e eu é lugar de transição, é lugar temporário, é lugar de peregrinação. E muitas vezes a gente vai de um lado para o outro, daqui para lá. Não é fácil peregrinar também. Não é fácil. Peregrinar não é fácil, porque a gente nunca tem lugar fixo. A gente está sempre... A vida, já percebeu que a vida é uma peregrinação? Um dia a gente está aqui, outro dia a gente está aqui. É igual uma roda gigante. Um dia a gente está em cima, outro dia a gente está do lado, outro dia a gente está embaixo, porque nós vivemos em peregrinação. É assim. Nosso destino é o céu. A terra é um lugar transitório, é um lugar de peregrinação. Peregrinação não é fácil. Não é fácil. Abraão, nessa transição, nessa peregrinação dele, escute isso, ele teve alguns momentos que por exemplo, ele teve medo. Abraão teve medo. Em um certo momento ele teve que sair de onde ele estava, porque o lugar onde ele estava, a fome assolou aquele lugar. Ele precisou sair dali para o Egito, porque o lugar onde ele estava peregrinando estava em uma terrível fome, passando por um período de fome. Agora entenda uma coisa comigo. Se fosse eu e você, Deus me manda sair da minha terra, do meio dos meus parentes e peregrinar em terras estrangeiras, onde eu não conhecia. E aí eu chego lá e eu creio que eu estou saindo na direção de Deus, eu estou indo para aquilo que Deus me chamou para fazer, eu sigo as instruções. Quando eu chego lá, o lugar está em fome, está assolado pela fome. Aí eu penso, poxa, mas Deus me mandou? Deus vai me mandar para um lugar de fome? Muitas vezes a gente, diante da dificuldade, quando a gente encontra a barreira, dificuldades, adversidades, a gente acha que Deus não está naquilo. Muitas vezes, se você chegar no lugar que você acha que Deus te mandou, e ali você passa dificuldade, passa aperto, passa necessidade, a tendência sua é voltar para de onde você saiu. Quem está comigo? Eu vou voltar para onde? Lá estava bom. Porque lá você estava na sua zona de conforto. Ninguém consegue encontrar algo novo se não sair da zona de conforto, se não sair do ninho. Mas o fato de eu ter encontrado a dificuldade nessa peregrinação, não quer dizer que Deus não esteja comigo. Porque eu cresço em meio a essas circunstâncias, eu aprendo a confiar no meu Deus. E Abraão passou por um período de fome naquele lugar, e ele sai e vai para o Egito. Ele não voltou lá para Ur dos Caldeus, não. Se tem alguém aqui pensando em desistir, em voltar, essa palavra é para você nessa noite.
Eu não sei se tem alguém aqui pensando em voltar atrás. Ah, não, Deus... Não. Se Deus te mandou, segue na direção que Deus te mandou, querido. Não desiste no meio do caminho porque a fome está assolando, porque as dificuldades estão aparecendo, porque as portas estão fechando. Aquele que te mandou, aquele que te prometeu, é fiel e poderoso para fazer você chegar no lugar que Ele prometeu. Ele tem coisas... Tem alguém que pode aplaudir o Senhor e glorificar? Ah, aqui está com fome? Eu estou peregrinando mesmo, eu vou pular de cá. Vai ele para o outro lado, vai para o Egito. Aí ele chegou no momento que ele teve medo. Por quê? A esposa era bonita. Essa Sara devia ser bonita mesmo. Ele estava mais ou menos com 75 anos de idade. E ele teve medo que aquele povo matasse ele por causa da mulher, quando soubesse que ele era esposo, marido daquela mulher, matasse a mulher. Sara, você é muito bonita e aquele povo ali, né, pode me matar se você falar que eu sou seu esposo. Rapaz, a mulher com 75 anos, a bicha estava bonita. Mulher abençoada. Bonita. E ele ficou com medo. Ficou com medo. Vamos falar, fala que você é minha irmã, que de fato, se a gente for olhar no histórico aqui, a gente tem um parentesco desse, meia irmã, não vamos estar nem mentindo muito. Mas ele teve medo. É natural, porque a gente está andando no desconhecido, é natural você ter medo, mas quando você lembra que aquele que enviou você é o que fará cumprir aquilo que ele prometeu, você começa a caminhar com segurança, mesmo não sabendo aonde vai dar, mesmo sabendo aonde estou pisando, eu confio que Deus está comigo. Eu vou peregrinar. É cansativo, é difícil, às vezes é frustrante. Passarinho lá na praia ficou frustrado. A Manu que me chamou e falou assim: olha só, o passarinho está tentando voar, não está conseguindo, tadinho, ô dó. Ele vendo os outros voar, ele já tinha saído do ninho, ele já tinha saído da zona de conforto dele, mas agora ele está tentando voar. Só que ele não tinha asa ainda, as asinhas dele estavam pequenininhas. Aí ele saiu correndo assim, com os passinhos. Olhando os outros voar, que frustrante, né? Às vezes é frustrante, porque a gente vê outros voando, fala, por que eu não estou voando? Porque eu estou passando por um período de crescimento, de transição, eu apenas deixei o ninho. São momentos que a gente precisa, processos na nossa vida que precisamos respeitar. Não fica com inveja daquele que está voando não, querido. Não fica com inveja do que está voando não, porque ele já passou pelo ninho, ele já passou pelo período de transição, é o momento. Já já você vai voar também, Deus está colocando asas em você. Às vezes a gente olha para o outro que está voando, a gente fica chateado, poxa, ele está voando, e eu estou aqui correndo. Mas é um período de 4 a 5 semanas para o passarinho, que eles levam para voar e deixar o lugar onde eles estão e ir embora a novas alturas, a novos ares. Período de transição, processos na nossa vida que nós precisamos de passar. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Processos, coisas, momentos que nós precisamos passar por ele. Quando você olhar para o alto e ver alguém voando, você glorifica e olha para ele e fala assim: já já eu também estou aí com você voando, porque as minhas asinhas estão crescendo. As minhas asinhas estão crescendo, eu estou passando por um períodozinho. Olha Isaías 40, 31, olha o que diz Isaías 40, é por isso que eu amo a palavra de Deus. Olha só o que diz Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam, que confiam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, outra versão diz, eles renovam as suas forças, eles voam alto como águias. Está chegando o tempo de você voar, querido. Eu sei, eu entendo, é difícil, é doloroso passar por esse processo de transição, é difícil sair da nossa zona de conforto, é difícil essa transição, deixar o ninho não é fácil, porque ali é o lugar de segurança, ali onde nós estamos debaixo das asas, mas é um processo necessário na nossa vida, para que a gente voe a novas alturas.
Confie no Senhor, que Ele vai te levar a novas alturas. Tem alguém que crê nessa noite? Número 3, ele confiou. Abraão confiou, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador era Deus. Abraão não se deixou levar por aquele período, por aquele momento que ele estava peregrinando. Ele estava olhando para algo mais além. Ele estava focando em algo mais grandioso. Queridos, Abraão sabia que ele não veria essa promessa de Deus, mas ele sabia que Deus cumpriria. Deus, ele chega para ele e diz que ele será pai de multidões. Ele sequer podia gerar filhos, já com a idade avançada, a esposa estéril com idade avançada. Aos 99 anos, Deus promete um filho para Abraão. 99 anos, um senhor. Sara 10 anos mais nova, 89 anos e estéril. Chegou um momento quando eles ouviram a promessa e sorriram. Falei, como? Como é Deus? 99 anos. Eu já estou como um galho seco. Como é que eu vou gerar algo? Sara sorriu. Pode uma anciã? Embora fosse bonita, hein? Pode uma anciã gerar filho nessa altura do campeonato? Mas para Deus nada é impossível. Deus, ele promete uma geração. Embora ele soubesse, bom, eu não vou conseguir ver essa geração que Deus está me prometendo, mas eu só preciso de ver o primeiro filho, porque eu sei que daí em diante Deus vai fazer, vai cumprir aquilo que ele prometeu. E aí veio Isaac, querido, já na velhice, Deus cumpre a sua promessa, e ele morreu crendo que Deus cumpriria aquilo que ele havia prometido, que gerações para frente descenderiam de Isaac, de Abraão. Veio Isaac, veio Jacó, veio José e veio toda uma nação, como a poeira do chão, como as estrelas do céu, porque ele confiou. Ele não olhou para aquilo que ele estava vivendo no momento. Ele olhou mais para frente. Ele olhou para algo grandioso. Eu vejo que Abraão, ele deve ter feito como esse passarinho. Eu sei que eu não tenho asas, mas eu sei que Deus me dará asas, e vai chegar o momento de eu voar. Vai chegar o seu momento de voar, querido. Talvez você está frustrado nesse período de transição. Talvez você esteja frustrado com esse momento que você está vivendo hoje. Mas tudo isso é porque você está saindo do ninho. Fica triste não. Não desanime. Você precisa sair do ninho, para que Deus te leve a novas alturas, para que Deus te faça voar alto. Ele está criando asas, Ele está fortalecendo os seus músculos, para que você se junte àqueles que voam alto como a águia. Tem alguém que crê nisso nessa noite? Aplauda o Senhor. Fique de pé no seu lugar, querido. Se a gente começar a pensar como Abraão, a focar em algo mais grandioso, muitas coisas vão perder o valor para nós. Nós vamos desapegar mais fácil daquilo que não interessa tanto em nossa vida, querido. Foque e olhe para algo que é mais poderoso, que é mais maravilhoso. Pense que Deus, Ele quer levar você a lugares altos. Se você está em transição, se você está passando por um período de transição, essa palavra é para você. Talvez você está vivendo um momento incerto da sua vida. Eu não sei se tem alguém nessa condição aqui, mas eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Eu sei que Deus está tocando no coração de alguém nessa noite. Talvez você está passando por um período de transição, de inseguranças, de incerteza. Às vezes você até pensou em voltar atrás.